A gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Estamos aqui mais uma vez, diante de Deus e da natureza, essas orquídeas lindas aí atrás, né? Para estarmos fazendo nossa leitura bíblica comentada na primeira carta universal de João, capítulo 3. Que começa assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Olha o amor de Deus. Ele concedeu-nos que fôssemos chamados filhos de Deus. Para ser filho de Deus, né? Porque todo mundo diz, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Está escrito em João 1:12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para ser filho de Deus, tem que crer no nome dele e receber Jesus como Senhor. Não adianta só falar de boca, tem que aceitar mesmo como Senhor e procurar fazer aquilo que ele manda. Ele haverá de ajudar-nos a cumprir aquilo que nós precisamos fazer. Não é? Então, meus amados, vimos já esse primeiro versículo, porque o mundo não nos conhece, né? O mundo não nos conhece. Aqui agora entrou a Adélia Amaral, bem-vinda em nome de Jesus. O mundo não nos conhece, porque não o conhece. Então nós precisamos fazê-lo conhecido. No Salmo 105, diz, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Olha que maravilha, nós temos essa promessa da palavra, que no momento nós ainda não, nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Conforme nós vamos ser, nós vamos receber a plenitude de Deus em nossas vidas, não é? Agora, mas quando ele se manifestar, quando ele vier, quando houver aquilo que nós lemos lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do arrebatamento da igreja, em que os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados e subiremos e encontrar-nos-emos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Aí nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, e nós o veremos na sua plenitude. 3, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se eu tenho essa esperança, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me ajeitar. O noivo, quando vai casar, ele prepara-se, ele fica todo preparadinho, pede para alguém olhar se ali, né, a vestimenta dele, seja um terno, seja um fraque, seja um outro tipo de paramento, mas ele quer que o cabelo esteja direito, os óculos, se ele usa óculos, ele quer estar bem preparado, porque ele está à espera da noiva, esperando a noiva, né? No caso, nós estamos esperando o noivo. Então, quem tem esperança tem que se purificar.
nós somos purificados, limpos pela palavra que ele nos tem falado. Está em João 15:3. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vicente Farias, Vicente, bem-vindo em nome de Jesus. Aí aqui nós vemos que nós temos que estar preparados, purificados, porque ele é puro. 4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 Pedro 2,22 mostra a grande diferença entre Jesus de todos os homens, que Jesus nunca cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca. No demais, pelo corpo, ele foi conforme nós, né? Ele teve ira, ele teve sono, teve sede, ele teve tristeza, ele teve medo, enfim, Jesus, ele foi, mas ele nunca cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca. 6, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Porque se nós estivermos nele ou com ele, ele ajudar-nos a não pecar. Ele irá livrar-nos. É porque o homem ganhou de Deus um livre-arbítrio, a escolha. O homem foi proibido de mexer do fruto da árvore da ciência e do mal. Não era uma macieira, não, era uma árvore. A Bíblia não diz, não qualifica, não dá o nome daquela árvore, mas era para que eles não tocassem, porque eles passariam a conhecer, a ficar cientes do bem e do mal. Então o homem, quando tem o bem e o mal, ele pode fazer escolhas, mas se nós estivermos nele e com ele, Jesus no caso, ele ajudar-nos a não pecar, porque qualquer que permanece nele não peca. 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, nós precisamos... Aqui o Vicente, ele fala, então, bom saber que quanto mais nos aplicarmos com amor e verdade, nós temos a ganhar. Quanto mais, mas não de nós mesmos, Vicente. Nós temos que ler a Bíblia para recebermos as instruções, para termos a aproximação, porque Jesus, ele só estará ao nosso lado se nós fizermos aquilo que ele nos manda. Ele diz em João 15:14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Não é? Em João 13:34, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, vós deveis amar uns aos outros. Então nós temos que estar bem próximos de Jesus, para que nós aprendamos com ele, com a palavra, para que nós estejamos na condição de termos um encontro com ele, de estarmos guardados nele. Isso é que é importante. 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, se você nasce de Deus, é uma nova criatura, é porque você aceitou Jesus, você submete-se a Jesus. Então, a pessoa, ela não pode pecar. Ela não pode pecar porque ela é uma nova criatura, né? Ela não deve pecar. Poder vai poder ter condição de fazer, mas se eu
eu me torno uma nova criatura, eu aceito ser uma nova criatura, a submeter-me a Jesus, porque Ele quer o meu bem. A vontade dele, diz Romanos 12:2, que ela é boa, agradável e perfeita. E quando eu sou conduzido por essa vontade de Deus, né? Que às vezes tem gente que um carro bate no outro, aí morre alguém, aí a pessoa quer confortar aquela pessoa que perdeu o ente querido. Foi a vontade de Deus. Não. Deus permitiu, Deus não quer que aconteça nada ruim, a vontade dele é boa, e é bom que morra alguém num acidente de carro, um jovem, uma criança pequena, não é, mas o homem, ele faz escolhas, e as escolhas, às vezes, não condizem com aquilo. Aparecida Pereira Sérgio aqui, ó, aparecendo aqui, bem-vinda, em nome de Jesus. A irmã Marelice Fonseca Marques, também acompanhando. Então, nós precisamos disso, senão nós vamos continuar sofrendo, porque nós vivemos pelos nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos, e às vezes isso não é compatível para com que eu tenha uma comunhão, uma convivência perfeita com Jesus, né? Então é necessário nascer de Deus. Nascer de Deus é começar uma vida com Deus. Eu agora vou começar uma nova vida. Isso é muito comum no final do ano, a pessoa dá passagem do 31 de dezembro para 1º de janeiro, falar, ano que vem, aí ele desenha os projetos que ele quer fazer, uma nova vida, né? É diferente, é uma nova vida secular. Pode ser espiritual também, mas nós temos que abraçar essa nova vida com Deus e permanecer nela. Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar, que permanecer até o fim será salvo. Porque se desgrudar, deixar de fazer, Romanos 11:22 diz, e vós se permanecerdes, senão vós também sereis cortados. Então, meus irmãos, é assim, tá? 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Quem não ama o irmão não é de Deus. Se não é de Deus, ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Então é do diabo. Tem muita gente aí que é do diabo, porque maltrata, é injusto, é injusta com os filhos de Deus. E não ama seu irmão, quem não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Quem ama não maltrata, gente. Quem ama trata bem, trata direitinho. Quem ama trata direitinho, suporta tudo, não é? Quando está casando ali, que está no ápice do amor ali, olha, eu quero viver com você na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, na saúde, na doença, em qualquer situação. Se amar, vai permanecer. Aí depois tem gente que 1 mês, 2 meses, 3 meses, então ele falou da boca para fora, não amava. Porque quem ama, permanece. E quem não ama seu irmão, não é de Deus. E quem não é de Deus, é do diabo. Ou é dia, ou é noite. Ou é luz, ou é trevas. Não são trevas, não, é trevas a pessoa. Ou ele é da luz, ou ele é das trevas. Tem gente que não perdoa, gente. Uma das maiores marcas do amor é o perdão, é a comunhão, é o respeito, é o carinho. É deixar a pessoa ser livre. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E depois vem um lá que quer proibir eu de fazer isso, proibir eu de fazer aquilo. E a pior proibição que tem, desculpe aqui eu estou coçando meu olho, a pior proibição, você não pode pregar lá em tal lugar. Eu não quero que você vá pregar na igreja do pastor fulano. Então ele já tem um problema com o pastor fulano. E também é o seguinte, agora Jesus, que é o nosso Senhor, e vosso, conforme diz lá, Efésios 6, né? Ele é o Senhor de todos. Ele mandou que todo mundo fosse por todo mundo e pregasse o evangelho, todas as pessoas. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em Marcos 16, 15. E em Mateus 20, 19, ele fala, portanto, ide fazer discípulos das nações. Aí o outro fala, não, mas você não vai viajar. Agora, ele nem dá oportunidade à pessoa lá na igreja dele, e nem quer que a pessoa receba um convite e atenda. Ah, pera aí, né? Agora, se ele chamasse a pessoa para ir na igreja que a pessoa pertence, para levar uma palavra, e aí a pessoa marcasse outro lugar, não. Aí, não, compromisso firmado é compromisso assumido. Então, assumido tem que ser cumprido. Tá bom? Aprenda isso, meu irmão, se chegar ao seu ouvido, que nós temos que amar, respeitar, considerar, perdoar. Para com isso de ter panelinha, grupinho. Isso aí dá uma conotação de querer levar vantagem, aquelas pessoas favorecerem. Não faz isso não. Deus não se agrada disso não. Quando Jesus voltar, a pessoa vai ficar enquadrada ali em Mateus 7, 22, 23. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu vos não conheço. Ah, mas nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônios em seu nome, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilha em seu nome. Eu não te conheço não, rapaz. Você fez do jeito que você queria fazer, rapaz. Mas você não perdoou, você não amou, você não considerou, você não respeitou, você foi quase que um ditador. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada, tá? Porque o manual, ali tem uma geladeira ali, o manual daquela geladeira é o manual dela. O manual nosso é esse aqui, a Bíblia que eu estou lendo aqui. Tá bom? E quem não ama seu irmão, não é de Deus. Para amar tem vários compromissos entre aquelas pessoas. Para amar não é fácil não, precisa da ajuda de Deus. E quem não ama o irmão, não é de Deus. Quem não é de Deus, Deus não vai buscar, porque não é dele, é do diabo. 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 12, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Ele praticava obras más. Cuidado você aí, rapaz. Abra o olho, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, medite, creia, pratique. Porque senão a gente vai ficar brincando de ir na igreja. Vai ficar brincando de chamar o outro de irmão. Ô meu irmão, ô meu irmão. Tem um irmão que vende uma coisa quebrada para o outro irmão. Vende mais caro. Esses dias que teve um irmão aqui em casa, João Galego, que participou daquela live do vídeo. Ele falou, não, quando um irmão vai lá na loja, eu dou um desconto especial. Ué, ele chama de irmão. E aí não é diferente dos outros? Tem que ser diferente. Não é verdade? 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo vai nos odiar, porque o mundo não entende, mas nós temos que levar ao mundo esta palavra. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem então não ama os irmãos,
continua na morte, não passou da morte para a vida. Né? Quem não ama seu irmão, aqui ó, permanece na morte. 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida. Tem gente que odeia um ou outro. Eu conheci 2 pastores presidentes, eu não sei hoje, que se um passasse numa rua aqui de Americana, o outro não passava nem numa rua em Campinas, com medo de encontrar com o outro, porque eles não se davam mesmo. E depois falam no púlpito que estão esperando a volta de Jesus para subir com ele e estar com ele para sempre. Não, isso aí não bate com a Bíblia, não. Não bate com a Bíblia, não. Né? Qualquer que odeia seu irmão é homicida. É homicida, é conforme estivesse matando o irmão. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós temos que ter uma dedicação pelos nossos irmãos. Nós temos que nos dedicar aos nossos irmãos. Né? Aqui diz que devemos dar a nossa vida. Não é dar igual Jesus deu, de morrer, mas é dar o apoio que puder dar, a força que puder dar, a ajuda que estiver nas suas mãos para fazer. Lá no capítulo 3 de Provérbios diz, não deixe de fazer o bem a quem precisa, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Então, nós precisamos disso aqui, ó. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. De palavra, de língua, de conversinha, é fácil. O duro é por obra, é fazer na obra e em verdade. 19. E nisto conhecemos que somos da verdade. Nós somos da verdade, verdade que é Jesus. Nós vamos conhecer que nós somos de Jesus se nós praticarmos o que ele manda aqui, que nós pratiquemos. Né? 19. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o meu coração já diz que eu estou fazendo errado, muito mais. Bem-vindo aqui, ó, José Cunha. Ô, irmão José, que alegria recebê-lo, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, se seu coração já condena você, se meu coração já me condena, muito mais, né? Lá em Hebreus 4,13 diz que ele é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Né? E ele conhece todas as coisas, nada passa apagado, né? Nesse 13 começa dizendo, e não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Ô, pastor Valmir, bem-vindo, Deus continue abençoando, dando-nos entendimento. Pena que o irmão chegou agora, já estamos terminando, mas uma boa parte ainda desse capítulo 3 para nós lermos, né? Então, eu vou ler o 20 de novo, ó. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 21, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Tem gente também que não sente a condenação porque já está com o coração, anestesiado, cauterizado, a mente, já não sente pecado, já não vive mais conforme Deus preceitua, né? Então já não sente mais nada, né? 22, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos
e fazemos o que é agradável à sua vista. Você quer pedir a ele, mas você não procura guardar os seus mandamentos e nem fazer aquilo que é agradável a ele. Eu todo dia oro, Senhor, ajude-me a andar de uma maneira agradável aos seus olhos, a cumprir os seus mandamentos. Senão o que eu vou pedir para ele, ele não vai me dar. E além do mais, ele não vai me dar do jeito que eu peço, né? Mas você pode falar, mas em Mateus 7,7 está escrito pedir, pedir e dar-se-vos-á. Não, você vai pedir e ele vai dar. Mas tem condições. Temos que guardar os seus mandamentos e fazermos o que é agradável à sua vista. Não são os mandamentos dos homens. Há muitas igrejas com modismos. Alguns modismos, eles não têm problema nenhum, mas alguns modismos colocam o homem acima de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que saber identificar, tá? A novidade, às vezes ela é boa, mas às vezes ela é ruim. 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Nós temos que amar segundo o mandamento dele. Não é do jeito que a gente vai querer amar. Ele já tem a maneira que ele manda amar. É dessa maneira que nós temos que amar. Ah, não, mas eu amo. Não. Ele sabe. E aí ele vai fazer uma introspecção, ele vai entrar em você, vai ver o seu coração, que você não está amando do jeito que ele mandou. Nós temos que amar conforme ele mandou. E o último versículo, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Isso aqui nos remota lá a João 15,7, né? João 15,7 diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, que a pessoa pode estar em Cristo. Não, eu estou em Cristo, eu sei quem é Cristo, do jeitinho, mas não acata as palavras de Cristo, não recebe os mandamentos de Cristo e não os cumpre. Então essa pessoa não está. Mas se ele estiver em Cristo e as palavras de Cristo estiverem nele, ele vai pedir e vai ser concedido a ele. Então, nós precisamos disso aqui, não é? E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, nós vamos sentir que ele está em nós. E ele estando em nós, nós deixando ele estar em nós, ele irá ajudar-nos a cumprir os mandamentos, que há mandamentos, a maioria do que Deus exige de nós só conseguimos com a ajuda dele. Sempre eu estou repetindo João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então não é com a ajuda de seu pastor presidente, dos pastores auxiliares, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, né, o corpo de obreiro da igreja. Não, é de Jesus. Se eu não atentar para isso que Jesus, porque eu sou seguidor de Jesus. Porque de repente um pastor é transferido, aí não é mais o pastor. Aquele pastor que você seguia, então você tem que ir atrás dele a igreja toda a vida. Não é assim. Nós somos seguidores de Cristo. Nós somos seguidores do que Cristo manda. Nenhum outro nome mais de homem, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, né? João teve a humildade de dizer, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, meus irmãos, atentemos para isso. Que o Senhor continue abençoando nossas vidas, dando-nos entendimento, para que no dia do nosso acerto de conta, nós não sejamos achados em falta e fiquemos para o outro julgamento. Não é? Haverá um primeiro julgamento, concluindo aqui com 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te,
conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que há de julgar, quem vai julgar é Jesus, e há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Vai ter um julgamento para os vivos e um julgamento para os mortos. Mas não é morto que morreu em Jesus, não. É morto que morreu morto mesmo. É morto que morreu sem Jesus. Meus irmãos, vamos ajudar a recuperar essas pessoas para que o número de mortos sem Jesus, ele seja menor. Aqui chegou aqui, ó, Mercedes Aleixo, minha querida Mercedes. Bem-vinda, você é especial. Você só não veio buscar o presentinho que eu tenho aqui preparado para você. Não precisa ter medo, não. Aqui não tem Covid, não. Tá bom? Deus continue abençoando a todos nós. Deus continue com as suas mãos estendidas. Estamos na sexta-feira, terminando a semana útil, e que Deus nos dê um final de semana bastante abençoado, e que possamos... Entrou aqui Viviane Bueno, Íscaro, oh, que maravilha! Estou aguardando, Mercedes. Deus continue abençoando a todos nós. É uma pena que acabou, né? Mas amanhã estaremos vendo o capítulo 4, em nome de Jesus, em assim Ele o permitindo. Amém.